Olá amigos, quem está falando aqui é o Anderson do canal Jogando Loterias. Eu venho hoje aqui para trazer para vocês então análise do resultado 1676 da Loto Fácil e as projeções para o 1677. Venho de antemão pedir aqui desculpas a vocês porque eu pretendia postar esse vídeo aí no sábado, mas devido à minha condição aí de saúde, de ataque alérgico violento que eu tive no final de semana, não consegui parar na frente aí do computador. Mas vamos lá então. Das dezenas sorteadas aí nesse concurso 1676, a gente teve a dezena 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24 e 25. Sendo 8 dezenas repetidas do concurso 1675, a 3, a 8, a 9, a 12, a 14, a 20, a 23 e a 25. E 7 dezenas sorteadas entre as ausentes do 1675, sendo elas a 4, a 10, a 13, a 15, 16, 18 e 24. Avisando aqui pro pessoal, eu estou postando vídeo aqui da análise do resultado, mas também fazendo um comentário sobre o nosso bolão que a gente teve na sexta-feira, 1676. A gente usou exatamente dentro dessa faixa de filtro, tá? A gente usou de 8 a 10 repetidas, então esse filtro aqui, lá no nosso bolão, a gente acertou. Das dezenas pares foram 9 dezenas e 6 dezenas ímpares. Isso não é um padrão lá dos mais sorteados, né? Digamos, não faz parte da maior média, que seria o ideal de 7 a 9 ímpares, né? Mas está em amarelinho ali, tanto para par quanto para ímpar, porque eu coloco como verde quando o resultado é o ideal. Nós lá no nosso bolão, tá, pessoal, a gente utilizou lá, o filtro utilizado foi de 6 a 9 ímpares. Então esse, por mais que tenha saindo dessa condição aqui, a gente lá acertou, tá? Acertou aqui esse filtro aqui. O padrão de linha foi o 2, 3, 4, 3, 3. E o padrão de coluna o 1, 1, 5, 4, 4. Tá? Saiu duas colunas, a C1 e a C2 com 1 e a C3 com 5 dezenas. Nós, lá no nosso bolão, utilizamos então o padrão de 1 a 5 dezenas por coluna, que também acabamos acertando, embora não seja o ideal esse padrão aqui, mas acertamos lá no nosso bolão. Tá? Soma do algarismo inicial foi 15. Soma do algarismo final foi 64. Então todos aqui dentro dos parâmetros que nós utilizamos. E a soma da absoluta das dezenas, né, do valor absoluto das dezenas, foi 214. Nós utilizamos um filtro de 170 a 220 lá no bolão, que atinge mais de 85% dos sorteios. Tá? Então também acertamos lá. Cruz e quadrante de 4. Então houve uma alteração no quadrante 1 aqui em relação aos outros vídeos que vocês acompanharam. O quadrante 1 saiu vazio. Tá? Isso ocorreu agora em 38 sorteios apenas, esse quadrante 1 sair vazio. Vamos analisar então a cruz desse quadrante. Na cruz, então, gente, aqui, ó, foram sorteadas 8 dezenas, isso ocorreu em apenas 57 concursos. Nós utilizamos um filtro de 4 a 7, que já pega em 91% dos sorteios, certo? Pega mais de 91% das possibilidades de resultados aí. Infelizmente não fomos favorecidos aí por esse filtro, pois vieram 8 dezenas, né? Então acabamos aí perdendo uma pontuação aí nesse filtro aí. No quadrante 1 a gente teve 0 dezenas, certo? Como eu estava falando, em apenas 38 concursos. Esse quadrante, o ideal é sempre trabalhar com 1 a 3 com ele, certo? Mas como a gente estava jogando com uma quantidade muito grande de jogos, a gente utilizou de 1 a 4, mas mesmo aqui de 1 a 4, que atende a 97% dos sorteios, a gente acabou perdendo um ponto também nesse filtro aqui, por conta que deu 0, tá? Bem fora aí do padrão. Os demais filtros aqui, o quadrante 2, 3 e 4, o quadrante 2 aí com 3 dezenas, o 3 com 1 e o quadrante 4 com 3 dezenas. Então todos esses demais a gente acertou lá. Dezenas iniciadas pelo algarismo 1 foram 7 dezenas. O ideal é 5 a 7. Nós utilizamos um filtro de 4 a 7 lá, que abrange 87% dos resultados da Loto Fácil. Iniciadas pelo algarismo 0 foram 4 dezenas. A gente utilizou um filtro de 4 a 7, que supera aí a 91% dos resultados da Loto Fácil. Sendo que o ideal seria de 5 a 7. Então, por mais que seja amarelo, que o resultado não seja o ideal ali, a gente acertou lá também. Iniciadas pelo algarismo 2,
foram de 3 a 5 dezenas. Nós utilizamos esse filtro de 3 a 5 para esse sorteio, que abrange 84% dos resultados da Loto Fácil. Então, se vocês analisarem aqui esses filtros que a gente usou e os que a gente errou trabalhando com a margem maior, né? Ou seja, foi muita falta de sorte mesmo nossa. Outros filtros aqui, todos esses filtros estavam corretos lá, ó. Tanto para diamante, que veio 9 dezenas, pirâmide 5, escada 5, moldura 10, segunda e quarta linha 10. Então todos os filtros ali onde utilizamos, os filtros utilizados lá, todos eles estavam corretos aqui. Dos múltiplos, então dos múltiplos de 3, veio 6 dezenas, tá? O ideal é trabalhar de 4 a 6 mesmo. A gente utilizou no filtro lá de 3 a 7, lá no nosso bolão. E aqui um filtro que também que a gente errou foi os múltiplos de 4, vieram todas as dezenas a 6 dezenas. Isso ocorreu em apenas 45 sorteios com esse sorteio agora 1676. Nós utilizamos um filtro de 2 a 5 que abrange aí 94%, mais 94% dos resultados da Loto Fácil. Então outro filtro aí que a gente perdeu ponto, né? Múltiplos de 5, a gente utilizou de 2 a 5. Veio 4 dezenas. A média, o ideal seria 2 a 4 aí, né? Múltiplos de 6 veio 3 dezenas e múltiplos de 7 veio 1 dezena. Todos esses filtros aí a gente acertou, exceto o filtro médio múltiplo de 4, e perdeu também pontuação aqui. Nos números primos, veio apenas 3 dezenas primos, certo? Nosso filtro aí utilizado foi de 4 a 7, abrange aí 90%, mas veio apenas 3 dezenas. Então isso aí corresponde a 79 sorteios, já na Loto Fácil, no histórico da Loto Fácil, um percentual abaixo de 5%. Da sequência de Fibonacci, a gente teve 3 dezenas, isso a gente acertou, tá ali ó, o ideal e o utilizado. Do grupo dos somente primos veio apenas 1 dezena, nós utilizamos o filtro de 2 a 5, aí, que abrange mais de 93% dos sorteios. E do somente Fibonacci veio 1 dezena. Então, esses outros dois filtros também fizeram a gente perder lá na nossa pontuação lá, tá, gente? O ciclo foi fechado, saiu a dezena 13 a 16, né? Então, a partir do sorteio 1677 se inicia um novo ciclo aí da Loto Fácil. Das repetidas, então a 3, 8, 14 e 25 estão aí já 2 sorteios, a 0 em 3 concursos, a 9, 12, 20 e 23, a 9 em 6, a 20, 23 em 5 e a 12 em 4 concursos. A 9 então é a dezena aí que vem aparecendo em mais concursos de forma seguida. Das ausentes sorteadas, a 13, 16 e 18, a 13 e 16 estava atrasada em 5 concursos, né? Fechou o ciclo aí com a 13 e 16. A 18 estava atrasada em 3 concursos. A 10 estava atrasada em um concurso, a 4, a 15 e a 24 em um concurso também, ali embaixo na nota ali, da onde que sai aí essa classificação. Das ausentes, então, das mais atrasadas no momento, a gente tem a 6, a 11 e a 17, a 6 em 4, a 11 em 2 e a 17 em 3 concursos. Sendo então a 6 aí a mais atrasada. A 7 está atrasada em um concurso e a 1, 2, 5, 9, 21 e 22 atrasada em um concurso, certo? E ali abaixo ali as explicações da classificação. Das sugestões que a gente tinha deixado para esse concurso 1676, das repetidas eu falei para escolher, eu sugeri escolher de 5 a 7, eram 10 dezenas e veio apenas 4, tá? Esse foi um outro filtro que a gente utilizou lá no nosso bolão, de 5 a 7 dezenas das repetidas e veio apenas 4 dezenas, tá? Então a gente também perdeu ponto aqui nesse filtro aqui. Das ausentes sorteadas, a gente falou de 5 a 7, veio 7. Das dezenas ausentes, né, a gente sugeriu utilizar de 5 a 7 vezes 7. Das ausentes sorteadas, eu sugeri utilizar de 2 a 4, vieram as 4 dezenas, tá? Então esses dois parâmetros a gente acertou. Do grupo das repetidas A, eu sugeri utilizar de 1 a 2 dezenas, não saiu 2 ali, veio 0 dezenas, certo? Então errado aí, essa dica acabou não se confirmando. Repetidas B, a 1 a 12 é 19, de 1 a 3 veio 1 dezena. Da repetida C, eu sugeri de 2 a 4 e vieram 3 dezenas, certo? Então, só o primeiro grupo aí que não estava correta a dica. Das ausentes A, eu sugeri de 2 a 4 e vieram 3. Das ausentes B, de 0 a 1 e vieram 1.
Das ausentes C de 1 a 3 vieram 3. Todos corretos as dicas aí desse subgrupos. Das ausentes sorteadas, então, aqui, ó. Sugeri para esse grupo A 1 a 13 vieram 3 e para o grupo B de 1 a 12 veio uma dezena. De forma que os três, por qualquer uma das duas simulações, utilizados qualquer uma dos dois como referência para fazer montagem dos jogos, no máximo teríamos 14 pontos nesses dois grupos aí. Nos grupos e nos subgrupos. Nós aqui no nosso bolão a gente utilizou, como eu já falei disso, os 3 grupos principais, não usamos os subgrupos, tá? Aqui nos painéis de dicas complementares, das dezenas de Fibonacci a gente tinha lá 6 dezenas, certo? Quase todos, só faltava uma para completar 7 e veio só 2 desse grupo aí. Veio só 13 a 8, veio bem abaixo da expectativa que era pelo menos 13, então foi errada essa dica aí. Jogar com pelo menos uma destas dezenas, que era 12, 14 e 19, veio a 12 a 14. E as duas outras dicas aqui, para múltiplos de 4 e para múltiplos de 5, estavam corretas aqui para utilizar. Aqui nesse outro aqui, usa as 4 dicas para jogar com as pares e as ímpares e ausentes sorteadas estavam corretas, conforme vocês podem verificar aqui. Os parâmetros estavam corretos. E aqui também houve dois grupos que a gente acabou falhando aqui, que foi o grupo das mais fortes, das médias a fracas. Das fortes, que era 2 a 5 e a 23 e a 21, acreditava de 2 a 3. Não veio nenhuma delas, né? Que eram as mais fortes para aquele sorteio. E das médias às fracas, eu acreditava em no máximo 4 dezenas e era 5 dezenas aqui. Então a gente acabou aqui também falhando aqui nessas duas dicas aqui, de forma que aqui também a gente perdeu um ponto, né? Porque a gente não, o ideal seria, se a gente acertasse todos os grupos, a gente teria a condição, né, de chegar aos 15 por essa configuração de frequência de dezenas. Porém, como a gente perdeu uma dezena aqui nesse grupo, a gente só pode chegar nessas combinações a 14, certo? Continuando. Outra coisa que isso aqui especificamente quero deixar aqui, a partir do sorteio eu vou também apresentar aqui nas estatísticas os naipes, né? Isso aqui já faz tempo que eu uso, mas eu não vinha colocando aqui para não tornar isso aqui muito maçante também, essa apresentação aqui, senão demora muito. Mas enfim, eu vou começar a colocar. Então, os naipes aqui, eles são nada mais que, são 3 naipes que a gente normalmente costuma dividir a loto fácil, naipe 1, 2 e 3. Sendo as dezenas do naipe 1 de 1 a 8, são 8 dezenas. Do naipe 2 de 9 a 17, são 9 dezenas. E o naipe 3 de 18 a 25, que são 8 dezenas complementares. O centro do jogo é a posição 7, tá? É a posição 7 que sai lá no sorteio, esse é o centro do jogo. Esses naipes aqui, gente, existem vários padrões de naipe, e os últimos mais sorteados foi o padrão 555. Tá? Quase sempre isso aparece em cada 10 sorteios, pelo menos 1, 2 vezes aparece aí. O padrão 555, com a dica aí para quem quer jogar com um naipe fixo, por exemplo, né, pode utilizar uma dessas configurações aí das mais sorteadas. Nós utilizamos para montar os nossos sorteios lá os naipes nos padrões do naipe 1 4 a 6, naipe 2 4 a 7 e no naipe 3 4 a 6, certo? De 4 a 6 dezenas no naipe 1, de 4 a 7 dezenas no naipe 2, de 4 a 6 dezenas no naipe 3. Foi o que nós utilizamos lá no nosso bolão. Então aqui, ó, da análise então dos naipes aqui. Do naipe 1, de 4 a 6 dezenas, que foi o filtro que a gente utilizou, a gente tem aí uma pontuação acima de 80% dos resultados da loto fácil. E vieram apenas 3 dezenas. E esse daqui também a gente perdeu pontos aqui nesse naipe 1 aqui. No naipe 2 veio com 7 dezenas. De 4 a 7 dezenas, que foi o filtro que a gente utilizou, equivale a 91% dos resultados, superior a 91% dos resultados da loto fácil. Tá? Esse naipe 2 aqui, que veio com 7 dezenas, a gente utilizou de 4 a 7, a gente estava utilizando de 4 a 6, pois existe uma tendência nesse concurso desse naipe 2 vir mais carregado que os outros naipes, né? A gente não imaginava só que o naipe 1 viria tão fraquinho assim.
tá? E no naipe 3 aí os 5 dezenas, tá? Nós utilizamos o filtro de 4 a 6 para esse naipe, é superior a 82% aí dos resultados da Loto Fácil. O centro do jogo foi a dezena 13, sendo que de 9 a 13, das dezenas 9 a 13, em participação em relação ao centro do jogo, ou seja, a posição 7, corresponde a 80% aí dos resultados da Loto, mais de 80% dos resultados da Loto Fácil, também a gente acertou lá, tá? Foi configurado para de 9 a 13, tá? Então a gente aqui dos naipe errou, acabando perdendo uma dezena aí no naipe 1. Sugestões então para o concurso 1677, das repetidas que estão ali, jogado de 4 a 7 dezenas, do grupo A de 2 a 4, do grupo B não tem nenhuma dezena, do grupo C de 2 a 4 dezenas. São apenas 8 dezenas aí que a gente tem no grupo das repetidas. Das ausentes, escolher de 5 a 7 dezenas, do grupo A 1 a 3 dezenas, do B de 0 a 1 dezenas e do grupo C de 2 a 5 dezenas. Das ausentes sorteadas, escolher de 2 a 5 dezenas, sendo do grupo A 1 a 3 dezenas e do grupo B 1 a 3 dezenas. Dica complementar: jogar com pelo menos uma daquelas Fibonacci, pelo menos 3 dessas múltiplos de 4, pelo menos 3 destas dezenas iniciadas pelo algarismo 1 e pelo menos uma destas múltiplos de 5. Em relação às pares sorteadas, que teve bastante dezena par, né? Jogar de 4 a 7 das pares sorteadas, 1 a 3 das pares ausentes. Jogar com 2 a 5 das ímpares sorteadas e 3 a 6 das ímpares ausentes. Padrão aí que eu acredito que se mantenha, seja esse ímpar 7 a 9, início de sorteio 1 a 3 e final de sorteio 23 a 25. Aqui então o quadro com a frequência das dezenas. As dezenas mais frequentes são a 2, a 5, a 20 e a 25, sendo que a dezena 2 e a 5 foram ausentes nesse último sorteio. E a dezenas menos frequente, a dezena, ou seja, a dezena mais fraca, a dezena número 19. Isso entre os últimos 15 concursos. E aqui os quadros para a formação dos jogos, aqui considerando a frequência das dezenas, das mais fortes às mais fracas. Ok? Então, das mais fortes 2 a 4, das médias a fortes 2 a 4, das médias 3 a 7, das médias a fracas 0 a 2 e das fracas 3 a 6. Por hoje era isso, pessoal. Quero agradecer aí pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.